A oficina explica o que está por trás de todo o mau hábito, ou seja, de tudo que impede a produção de história feliz, e dá um nome característico e novo para isso. Ela criou esse termo. O termo é outroísmo. Então, o que está por trás de todo o mau hábito é o outroísmo. Nesse estudo eu vou explicar um pouco, e outros estudos explicam até mais do que eu vou explicar aqui, mas já é uma explicação suficiente para entender dentro desse estudo a questão do mau hábito. Muito bem. O que é outroísmo? Vamos entrar nisso agora. Assim como os diversos problemas são uma coisa só, problema, os diversos mau hábitos também são uma coisa só, outroísmo. Assim como os diversos problemas são uma coisa só, problema, os diversos mau hábitos também são uma coisa só, outroísmo. O que é outroísmo? Outroísmo é atribuir ao outro a responsabilidade pela realização da própria história. Por isso, outroísmo. Atribuir ao outro a responsabilidade pela realização da própria história. Outroísmo produz história infeliz porque é impossível viver pelo outro. Então, outroísmo produz história infeliz porque é impossível viver pelo outro. Tem o tique, aí o hábito, o mau hábito, e o que está por trás de todo mau hábito é o outroísmo, e aí a história infeliz. Ou seja, se eu abro mão, se eu atribuo ao outro a responsabilidade de viver por mim, o resultado vai ser história infeliz. Por quê? Porque é impossível. Não, ninguém pode viver pelo outro, cada um deve viver por si. Então, o outroísmo, que é o que está por trás de todo mau hábito, vai resultar em história infeliz. Em outros estudos a gente entra mais e vê que o outroísmo pode ser de dois tipos: submisso e impositivo. Mas nós não vamos entrar aqui nesse estudo, ok? Basta entendermos aqui que outroísmo é atribuir ao outro a responsabilidade de viver por mim, o que é impossível. Então, resulta sempre em história infeliz. Se o mau hábito que está por trás de todo mau hábito é o outroísmo, qual é o oposto disso? Qual é o oposto do outroísmo? Qual é a opção, o tipo de hábito que está por trás de todo bom hábito? Se o outroísmo é o que está por trás de todo mau hábito, o que está por trás de todo bom hábito? Então, a oficina também tem um termo para explicar isso. Chama-se autoísmo. Vamos entender então o oposto do outroísmo, que é o autoísmo. Assim como as diversas soluções são uma só solução, os diversos bons hábitos também são uma coisa só, autoísmo. Autoísmo é atribuir a si mesmo a responsabilidade pela realização da própria história. Então, se no outroísmo a gente atribui ao outro, autoísmo é atribuir a si mesmo a responsabilidade pela realização da própria história. Autoísmo produz história feliz porque é impossível viver pelo outro. É quase a mesma definição, né? Outroísmo produz
história infeliz porque é impossível viver pelo outro. Autoísmo produz história feliz porque é impossível viver pelo outro, ou seja, é o mesmo motivo. É o mesmo motivo. Como é impossível viver pelo outro, quando eu tento viver pelo outro, vou criar história infeliz. Quando eu quero que o outro viva por mim, vou criar história infeliz. Por quê? Porque é impossível. Então, quando eu me liberto disso, a história é feliz. Por quê? Porque eu faço o que realmente é possível, que é deixo o outro viver por si e eu vivo por mim, que é a única coisa possível. Cada um viver por si. Então tá lá o tique, autoísmo, como cada um pode viver por si, o contrário que é impossível. Aí, história feliz. O autoísmo, então, é o que está por trás de todo bom hábito. É assumir, atribuir a si mesmo a responsabilidade pela realização da própria história.